Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos esta noite, os que se fazem presente. Não esqueçam de deixar o seu like e inscrever-se na página do YouTube. A nossa doutrinária hoje é com o nosso irmão César. Bem-vindo, César. E vamos à nossa prece inicial. Querido e amado Mestre Jesus, te rogamos neste momento o amparo e a compreensão destas palavras que serão colocadas neste momento pelo nosso irmão, que tenhamos a compreensão, que elas nos toquem o nosso coração e que colocamos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja. É com a graça de Deus que, por intermédio de nossa Associação Espírita Chico Xavier, nos encontramos hoje para mais uma exposição doutrinária, para mais uma exposição de um tema espírita. Sabemos que, assim como aqueles que têm o hábito de ler sobre o Espiritismo, de assistir palestras sobre o Espiritismo, há sempre os trabalhadores de última hora. Aquelas pessoas que, por algum motivo, procuram a doutrina espírita, talvez como uma forma de buscar conhecimento, uma forma de tentar encontrar aquilo que não encontraram em outros lugares. Então, para essas pessoas, os trabalhadores de última hora, que estão chegando à doutrina espírita, quero lhes dizer que a exposição de hoje trata de uma das obras básicas, são 5 obras básicas na doutrina espírita. A de hoje é da obra O Céu e o Inferno. As 5 obras básicas da doutrina espírita, sempre é bom repetir. A primeira, o Livro dos Espíritos, escrito em 1857. Depois tivemos o Livro dos Médiuns. Depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta obra é essa que eu trago hoje, O Céu e o Inferno, escrita há 155 anos. E a quinta obra que fecha esse Pentateuco é o livro A Gênese. Então, é de uma dessas obras básicas da doutrina onde nós temos ali a fundamentação de nossos estudos, de nosso conhecimento, que eu trago hoje para falar sobre o céu. Se perguntarmos a uma criança, aonde fica o céu? Com muita certeza ela vai apontar para cima. Quando iniciamos a oração que diz: Pai nosso que estais no céu. Onde fica esse céu? Então a obra O Céu e o Inferno, dividida em 2 partes, nos traz, na primeira, no seu capítulo 3º, essa definição sobre o céu. Começa Kardec nos dizendo que céu é uma palavra de origem latina que visava explicar aquilo que circundava a Terra. A palavra latina coelum pode ser interpretada como oco ou côncavo. Então, côncavo, o formato da nossa abóbada celeste. Então, o conhecimento da época dizia que o céu tinha várias camadas e que a 7ª camada era a morada de Deus, era o 7º céu, era o paraíso. Então, para se chegar a Deus, precisávamos passar por vários céus, até que chegássemos naquele que é chamado como o paraíso. Já os muçulmanos diziam que havia 9 céus, e dão o nome dos 9 céus. Ptolomeu, do século II, dizia que eram 11 as camadas de céu. Mais adiante, o cristianismo vem dizer que o céu tem 3 níveis. O primeiro céu, é o do ar, das nuvens, dos pássaros. O segundo céu para o cristianismo é o céu dos astros, é onde está o sol, onde estão as estrelas, onde estão os planetas. E o terceiro céu, sim, é a morada de Deus, é o paraíso. E nós vamos encontrar no livro 2
das cartas aos Coríntios, quando Paulo, no capítulo 12, diz assim: Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu vozes maravilhosas das quais não pode falar. Então Paulo dizia de um homem que esteve junto a Deus. Então, durante a história, várias foram as interpretações a respeito do que seria o céu. Mas Kardec vai dizer que seria um duplo erro se continuássemos pensando assim. Porque se a Terra fosse o centro do universo, o céu em camadas e Deus lá na última, por que Deus estaria longe de seus filhos? Por que Deus não estaria próximo de nós? Estaria na periferia, como diz a obra. Então, esse é o erro. A Terra ficaria limitada, circunscrita, à proximidade do céu. E Kardec vem nos dizer que a ciência anulou essas teorias. Que existem leis eternas que revelam a sabedoria do Criador. A ciência foi descobrindo, com o crescimento intelectual, diversas leis. Leis da física. Mais adiante surgiu, depois da física mecanicista de Isaac Newton, a física quântica. Albert Einstein é um dos expoentes da física quântica. E outros saberes, outras ciências vieram descobrindo novos enunciados, novas leis. E Kardec nos diz, já há 155 anos atrás, no Céu e o Inferno, que pensar a Terra como único lugar de vida, nessa imensidão que é o universo, seria muita pretensão. Então, por que essa expressão? Porque se a Terra é o único lugar de vida e o céu está acima da Terra, fora desse espaço, onde estaria o céu? Então, Kardec nos diz que a vida está em toda parte. E a vida é infinita como o universo. E nos diz que o Espiritismo veio explicar o que outras religiões não fizeram. O Espiritismo também como ciência. A natureza do homem e os atributos de Deus. Kardec diz que se partindo do conhecido, se chega ao desconhecido. A obra A Gênese, a quinta obra da doutrina espírita, ela é muito sábia em informações astronômicas, informações geológicas, informações antropológicas. É um livro científico. É um livro que nos dá muitas explicações, muitos entendimentos, para que possamos então responder aonde está o céu. Então Kardec, falando desse conhecimento que se parte do conhecido para se chegar ao desconhecido, ele começa a explicar a composição do homem. De que o homem é composto por corpo e espírito. Espírito, o principal, o ser da razão e da inteligência. Ao passo que o corpo é o envoltório material, temporário, que reveste o espírito. Então, nessa informação sobre a composição ou a dualidade corpo e espírito, ele nos diz que o corpo serve para o cumprimento de nossa missão na Terra. O corpo serve para executar o trabalho para o seu adiantamento moral. Então o corpo, e nós vamos encontrar uma referência lá no Livro dos Espíritos, a primeira obra das 5, nós temos uma obrigação com o nosso corpo, com o zelo, com o cuidado. E aí começa então a reflexão. Se o corpo usado se desgasta,
adoece e chega à destruição, o espírito sobrevive a essa destruição. Nós aprendemos culturalmente cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Sabemos que não podemos nos expor a certas condições que nos trariam danos severos, irreversíveis e até mesmo danos fatais. Sabemos como cuidar do corpo com o conhecimento de hoje. Cuidados com a prática de exercícios, com a alimentação, cuidados com a aparência do corpo, com a estética. Então, damos muita atenção ao corpo e, claro, é necessário, é o nosso veículo, é o veículo do espírito. Damos atenção ao corpo. Mas e que atenção nós damos ao espírito? Então, sem o espírito, o corpo é matéria inerte. Quando há um desencarne, o espírito sai do corpo, o corpo é matéria inerte, sem vida. Agora, sem o corpo, o espírito é tudo. É vida, é inteligência. Não queremos aqui dizer da importância, que é mais importante o espírito do que o corpo. Nesse momento, nessa condição terrena, nós precisamos do corpo e devemos ter essa consciência do cuidado e o zelo para com a nossa saúde, para com a saúde daqueles que estão conosco. Então Kardec conclui nesse item 5 de que há um mundo corporal que está, no nosso caso, ligado à Terra, mas que também há outros corpos ligados a outro globo. Nós vamos encontrar na obra Cartas de uma Morta, única obra psicografada para Chico Xavier por intermédio do espírito de sua mãe. Aliás, é a segunda obra que Chico Xavier psicografou. A primeira, Polêmica Parnaso de Além Túmulo, uma reunião de poesias de poetas que já haviam desencarnados, que pela repercussão que teve, projetou Chico Xavier. Chico Xavier tornou-se conhecido a partir de Parnaso de Além Túmulo. Mas é com a sua segunda psicografia, de centenas que vieram depois, com Cartas de uma Morta, que Chico tem informações de sua mãe. E em determinado momento, o espírito de Maria João de Deus, a mãe do Chico, em determinado momento, o espírito da mãe de Chico Xavier diz estar no planeta Marte. Descreve algumas coisas de como está lá. E vocês podem ter certeza. No momento em que a sonda chegar em Marte, tirar fotos de tudo que é ângulo, para cima, para baixo, perfurando o solo, não vão encontrar vida. Porque se trata de uma vida em espírito, se trata de uma vida com um outro tipo de corpo, um corpo com as necessidades para aquele globo. Então é isso que Kardec nos traz nesse capítulo 3 da explicação do céu. Para chegar então à explicação sobre o céu, ele está nos trazendo essa informação sobre o planeta Terra, sobre o nosso sistema solar, sobre a pequenez da Terra nessa vastidão universal. Então Kardec, no item 6 desse capítulo 3 sobre o céu, começa por dizer que os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e progredir, em virtude de seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma palavra muito utilizada na nossa doutrina espírita. É a liberdade de arbitrar, a liberdade de escolher, a liberdade de decidir. Somos livres.
as nossas escolhas é que dão o curso do nosso destino. Kardec explica então desses espíritos simples e ignorantes na origem, dizendo que um espírito elevado ouve, vê, sente, compreende o que aquele do nível inferior desconhece. Bom, aí parece que começa a complicar um pouco. Como níveis de espírito? Não basta morrer e virar espírito? Eu chego no plano espiritual e ainda vou ter níveis de espíritos? Como é que é isso? Para entendermos o que o Kardec quer dizer com um espírito elevado, ouve, vê, sente e compreende aquilo que um espírito de nível inferior desconhece, nós precisamos então buscar um estudo lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 100, que é a questão onde Kardec trata da escala espírita. Ali Kardec vai nos dizer que existem níveis ou diferentes ordens de espírito. Ele fala dos espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Então, como se nós colocássemos lá, no 10º lugar desses níveis, ou seja, o mais distante ou o mais inferior, se fizermos uma projeção de baixo para cima, né? A 10ª classe mais baixa dos espíritos impuros, são os espíritos impuros, efetivamente. Na 9ª classe vem os espíritos levianos, na 8ª classe os espíritos pseudo-sábios, na 7ª classe os espíritos neutros, na 6ª os espíritos batedores e perturbadores. Então aqui Kardec falou de 5 níveis de espírito considerados espíritos imperfeitos. Aí ele diz que há uma categoria mais elevada de espírito, que ele está falando de um espírito elevado, que ouve aquilo que um espírito inferior desconhece. Então o espírito mais elevado são os da 2ª ordem, os bons espíritos. E nos bons espíritos a gente vai encontrar então no 5º nível, né, na 5ª classe, os espíritos benevolentes, que são aqueles cuja qualidade predomina é a bondade. Na 4ª classe teremos os espíritos sábios. Na 3ª classe teremos os espíritos de sabedoria. E na 2ª classe, quase lá no topo, os espíritos superiores. E aí, Kardec fala dos espíritos de primeira ordem, que são os espíritos puros. Claro que, para entendermos cada um desses níveis de espíritos, aí já é preciso outra exposição, é preciso uma abordagem só a partir dessa questão número 100, lá do Livro dos Espíritos. Então, é apenas para dar essa referência de que aquelas pessoas que acham que morre e vira espírito, sim, o princípio é esse. Mas que tipo de espírito? Não é difícil de entender, porque se olharmos para que espírito ou para que tipo de humanos nós somos, nós vamos encontrar desde assassinos, criminosos, a humanos amorosos, humanos caridosos, humanos de desprendimento, de amor ao próximo. Os espíritos desencarnados, lembro que há pouco falamos sobre o corpo e o espírito, né? O espírito encarnado, ele não é nem um pouco diferente do espírito desencarnado. Ninguém desencarna, morre e no momento seguinte vira anjo, vira um espírito elevado. Nós passamos desse plano para o próximo exatamente do jeito que somos no momento da passagem. Não é uma transformação mágica. Então Kardec dizendo aqui que um espírito elevado vê aquilo que um espírito de nível inferior desconhece, nós podemos encontrar esse exemplo no livro Nosso Lar, para quem viu o filme também, quando André Luiz, desencarnado, no plano espiritual, tem o desejo de encontrar a mãe dele. Mas a mãe dele está
num outro nível em que ele não está. E em determinado momento essa mãe vem e vê o André, mesmo que ele não a veja. Por quê? Ela, como um espírito elevado, consegue olhar para os que estão abaixo dela. Já aquele que está abaixo não consegue ver além do que lhe é permitido. Então, Kardec diz que a felicidade está em razão do progresso alcançado. De sorte que dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente. O que ele quer dizer com isso é que dois espíritos, no mesmo ambiente, na mesma condição, podem sentir sensações diferentes, aprendizados diferentes, felicidades diferentes, simplesmente em razão da evolução de cada um. E quando ele fala desse avanço intelectual e esse avanço moral, ele quer dizer que é justamente por isso que aqui estamos, para que tenhamos esse crescimento. Ele nos traz aqui no Céu e Inferno um exemplo muito interessante e muito fácil de compreender. Dois homens que estejam assistindo a uma orquestra sinfônica. Um deles tem um ouvido de músico fantástico, compreende, entende. O outro, além de ouvir mal, não entende nada de música. Obviamente que o primeiro vai se sentir muito mais tocado, muito mais emocionado, vai valorizar muito mais aquela obra do que o outro, que pouco conhece de música, que sequer consegue distinguir a qualidade da música. Então, um está mais preparado para aquele momento, o outro ainda não. Então, é isso que ele quer dizer com evolução intelectual, com evolução moral. Ele diz que o mundo espiritual tem por toda a parte esplendores, harmonias e sensações, que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entrevêm. Então, há muito de belo no plano espiritual, mas que só poderemos usufruir disso, só poderemos aproveitar disso à medida em que pudermos compreender isso. E aí, no número 7, então, desse capítulo 3, o Kardec fala do progresso entre os espíritos. Se nós falamos há pouco, 10 níveis de espírito. E o que dizia aqui no comecinho do número 6, deixa eu voltar aqui, os espíritos são criados simples e ignorantes. Então, lá na origem, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Está todo mundo no menos 10. A partir do momento que se começa o crescimento intelectual e o crescimento moral, esses espíritos vão subindo dos níveis de espíritos inferiores até chegar a esses níveis de espíritos puros. Todos nós estamos nessa caminhada. Alguns estão um degrauzinho abaixo, outros um degrauzinho acima, outros estão parados, não se esforçam, não querem dar um passinho para seu crescimento moral, para seu crescimento intelectual. Então, no progresso entre os espíritos, Kardec diz que isso é fruto de seu próprio trabalho. O adiantamento, quando ele fala em adiantamento moral, o crescimento é de cada um, assim como a negligência. Ao passo que alguns avançam rapidamente, diz Kardec, outros estacionam longos séculos nas faixas inferiores. Aqui mesmo nesse livro, O Céu e o Inferno, na parte 2, quando vai falar de espíritos arrependidos, espíritos infelizes, espíritos sofredores, nós vamos encontrar relatos ali de espíritos que estão há 200 anos na erraticidade e ainda, tem o caso de uma rainha, ainda querendo reverências daqueles que conversam com ela. Ela está há 200 anos na erraticidade e ainda não compreendeu. Ela está parada. Ela não está tendo um crescimento intelectual, ela não está tendo um crescimento moral. E nós vamos encontrar, então, em Mateus, capítulo 16, versículo 27, uma frase muito ouvida no meu espírito. A cada um, de acordo com as suas obras.
Então, aquele espírito que obrou, aquele espírito que trabalhou, ele vai ter, por seu merecimento, o seu crescimento, seja intelectual, seja moral. Mas Kardec diz que a encarnação é necessária para o progresso moral e para o progresso intelectual do espírito. O progresso intelectual é por intermédio do trabalho, do estudo, do esforço. E ele vai dizer que o progresso moral é pela necessidade que temos um dos outros. Mas o que significa essa necessidade que temos um dos outros? É a vida social. Kardec nos diz que a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. É na vida social que nós podemos demonstrar a nossa bondade, a nossa maldade, a nossa doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, orgulho, humildade, franqueza, lealdade, má fé, hipocrisia e tudo mais que podemos imaginar como valor moral. Kardec diz que no isolamento se preserva do mal, mas se anula do bem. Então não adianta eu estar isolado, não fazendo mal para ninguém. Eu estou deixando de fazer o bem. Então, é nessa dualidade de progresso intelectual e progresso moral que se dá o nosso crescimento. Então é isso que Kardec quer dizer. Pelo trabalho, pelo esforço, pelo estudo, nós teremos um crescimento intelectual. Mas precisamos pôr em prática. E a prática se coloca no meio social. Em cada existência, diz Kardec, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes, em aptidões, em conhecimentos intuitivos, em inteligência e moralidade. Ele completa: cada existência é, assim, um passo adiante no caminho do progresso. Então, tudo que pudermos fazer nessa existência será levado, mesmo com a morte do corpo, a vida espiritual continua, será levado pela vida espiritual para a próxima. E quando eu me refiro à próxima, tanto a vida em espírito quanto a vida em reencarnação. Então, quando Kardec nos dá essa clareza de que é o crescimento intelectual e o crescimento moral que vão nos fazer ascender nessa escala espiritual, é porque aí precisamos, então, prestar a justa, a devida atenção. Se Deus é bom, se Deus cria os espíritos nas mesmas condições de igualdade, por que é que alguns chegam a um determinado estado de felicidade? Por que é que outros continuam num eterno sofrimento? Não há injustiça divina. Quando estudarmos as leis morais e espirituais, nós vamos compreender que a igualdade é para todos. E como foi falado há pouco, o livre-arbítrio, a liberdade de eu escolher o que eu quero, é que vai dar o curso desse crescimento. Então, Kardec diz no item 9 que uma só existência corporal é insuficiente para a evolução moral. Eu gosto de trazer um exemplo que é bastante conhecido, a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Parece um absurdo. Matam um irmão meu, eu vou lá e mato o irmão do outro. Acontece que essa lei de Talião, ela já é uma evolução do que acontecia antes.
antes da lei de Talião matasse o meu irmão, eu juntava uma turma e ia lá e matava a família inteira do outro. Roubavam uma ovelha das minhas, eu ia lá e roubava o rebanho inteiro do outro. Quando veio a lei de Talião, foi um progresso. Se roubaram uma ovelha, vai lá, pega uma dele. Mataram o teu irmão, vai lá e mata o irmão dele. Olho por olho, dente por dente. O que parece um absurdo, já foi um progresso. Foi uma elevação moral. Só que depois disso vem Cristo e diz que se lhe baterem, ofereça a outra face. Oferecer a outra face não significa oferecer o outro lado para levar uma batida no outro lado. Oferecer a outra face é a não agressão. Então, se lhe baterem, oferece a outra face, a do amor, a da não agressão. Então, esse é o progresso moral. Nós temos essa capacidade de mesmo, ante uma agressão, revidarmos com amor, com a não agressão. É claro que essa trajetória de que Kardec fala, que vai nos levar ao céu, é uma trajetória construída entre várias existências. Kardec diz: Deus, justo e bom, concede ao espírito tantas existências quanto sejam necessárias para que atinja o seu objetivo, a perfeição. Ele diz assim: em cada nova existência, o espírito leva o que adquiriu nas precedentes. Eu falava pouco disso. É um somatório de experiências em que a gente vai buscando e levando aquilo que tem de melhor, corrigindo o erro, deixando para trás aquilo que não tem mais necessidade. Então essa é a caminhada que vai nos fazer de espíritos impuros evoluirmos a um grau de espíritos puros. A história da humanidade é rica em exemplos, tanto de espíritos que evoluíram moralmente, quanto de espíritos que pararam no tempo, que estão patinando, deixando de crescer, deixando de aprender, de bem conviver com os outros. Então, para irmos para o nosso fechamento, sobre a pergunta: onde está o céu? Eu evoco o Pai Nosso de Emmanuel, que Chico Xavier nos apresentou. Nosso Pai, que estás em toda parte. Então veja, Pai nosso que estais no céu. Nós estamos colocando esse Pai de todos no céu. Emmanuel nos diz o contrário. Nosso Pai que estais em toda parte. Onde está Deus? Que é Deus? São as primeiras perguntinhas lá do Livro dos Espíritos. E quando há referência de que Deus está em nossa consciência, Deus está na minha consciência, na tua, na dele, na do outro, Deus está em toda parte. E se Deus é amor, Deus não precisa estar, também dito no Livro dos Espíritos, sentado em um trono, barbas brancas, num local. Deus é onipresente. Então eu encerro essa exposição sobre o céu e o inferno, o capítulo 3, dando essa breve explanação sobre o céu. Mas percebam que, além de falar do céu nesse capítulo, Kardec fala da trajetória que precisamos fazer como seres humanos, pela trajetória da lei do amor, para chegarmos então ao céu. Então, céu existe? Sim, céu existe.
céu e o inferno. Inferno existe? Sim, o inferno existe. Mas na mesma analogia que eu fiz aqui, explicando sobre o céu, o inferno não é um lugar lá embaixo. Se Deus está aqui, em toda parte, o céu está em nós, o inferno também. Livre-arbítrio. O que queremos em nós? Céu ou inferno? Então, convido a todos para um momento de oração, de encerramento dessa exposição de hoje. Por conveniência, trazermos então esse Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre.